Olá, meus queridos, paz seja com todos. Hoje o nosso momento de reflexão vai ser na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Algumas versões ela tem só acrescenta um o aqui. Diz assim: sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Essa semana eu fiquei pensando um pouco sobre muitas coisas, sobre o cristianismo, sobre os cultos nas igrejas, coisas como nós vemos na TV, às vezes, o que está sendo apresentado do Evangelho, alguns vídeos, enfim, estava dando uma pesquisada e eu fiquei imaginando o seguinte, meus queridos: será que verdadeiramente nós temos estado satisfeitos com o nosso cristianismo? Você está satisfeito com o seu cristianismo? Quando você se levanta de manhã e você de repente pensa, poxa, realmente eu sou cristão e eu tenho que ter uma conduta diferente. Porque Paulo ele fala aqui, olha, sede meus imitadores. Ou seja, façam o que eu estou fazendo, porque eu procuro fazer aquilo que Cristo fez. As atitudes que eles ficavam sabendo, porque os apóstolos, eles se falavam, eles ficavam sabendo das histórias, dos fatos ocorridos, e tentavam levar isso, né? Eles tinham também algumas coisas sobre a lei que eles estudavam. E a cada vez que eu leio a Bíblia, irmãos, eu fico olhando e eu percebo que o nosso cristianismo ele tem estado um pouco distante, de uma forma geral, do que verdadeiramente era o cristianismo. O cristianismo de Paulo, o cristianismo que Pedro pregava. Uma das coisas que eu vejo sempre se esfriando, e a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam, mas eu vejo isso, o amor está esfriando. Muitas vezes nós separamos ali um dinheiro, né, as pessoas que gostam de fazer um churrasco, gostam de fazer uma festinha, separam um dinheirinho para o final de semana e tal, mas quando nós vemos uma família que precisa realmente, uma família necessitada, nós dizemos que nós não temos dinheiro. Ou seja, nós vivemos numa época em que tudo é para mim, nada é para o outro. E aí eu fico me questionando, poxa, será que foi isso que Cristo ensinou? Sabe, muitas vezes nós ficamos presos dentro dos nossos templos, fazendo várias cronogramas, várias festividades, criamos muitas coisas de entretenimento para cristão. E eu fico imaginando quantas pessoas ainda que não conhecem o Evangelho da forma como você e eu conhecemos. Essa semana eu estava orando e Deus me fez ver um relógio muito grande e esse relógio, ele obviamente ele virava ao contrário e eu vi o seguinte: se nós formos pensar sobre a volta de Cristo, é como se nós estivéssemos correndo contra o tempo. E quantas pessoas na minha família, na sua família, que ainda não conhecem a Cristo? Quantos vizinhos nossos ainda não conhecem a Cristo? E aí eu pergunto, será que a gente está realmente imitando a Paulo, imitando a Cristo? Será que nós verdadeiramente estamos imitando o que a Bíblia nos ensina a fazer? Ou será que as nossas conversas elas simplesmente têm teor de piada? Ou simplesmente as nossas conversas se resumem em falar sobre o jogo do final de semana, da novela, ou do vizinho, falar mal do vizinho, ou falar mal do trabalho, falar mal de tantas outras coisas, ao invés de nós estarmos edificando a nossa vida e falando sobre o cristianismo, falando sobre Cristo. E quando eu falo sobre Cristo, irmãos, eu não estou dizendo para falar sobre a igreja, porque a minha igreja é boa, porque a minha igreja vai para o céu, porque a minha igreja tem isso, porque a minha igreja tem aquilo, a minha igreja faz isso, minha igreja tem um projeto disso. Estou falando disso, irmãos. Igreja é o lugar onde nós vamos nos reunir para adorar ao único Deus. Quando eu digo para nós falarmos sobre o cristianismo, estou dizendo falar sobre Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você para perdoar os nossos pecados, porque nós não tínhamos condições de fazê-lo. Nós não tínhamos condições. E sabendo disso, o Senhor Jesus morreu pela minha vida e pela sua vida. E nós muitas vezes ficamos hipócritas achando que já está suficiente o fato de nós sermos salvos.
E somos egoístas e não falamos do evangelho para as outras pessoas e usamos de desculpa muitas vezes, né? Diz, eu não sei falar, eu não sei. É porque nós não temos consciência do que é o pecado e não temos consciência do que essas pessoas estão indo a passos largos para o inferno. Nós temos tido os nossos olhos somente neste mundo, não temos tido os olhos nas coisas vindouras. Nós temos pregado a volta de Cristo, mas não temos vivido como se Cristo fosse realmente voltar. Nosso coração está cheio de amargura, nós não amamos o nosso próximo, não fazemos o bem. Às vezes não precisamos das coisas, mas nós vamos comprar simplesmente pelo fato de que eu quero ter, não é? Deus tem abençoado a minha vida, então eu vou lá e gasto mesmo. E aí, às vezes, alguma família dentro da própria igreja está precisando de uma cesta básica e você e eu não temos coragem de fazer isso, porque é o meu dinheiro, eu suei para ganhar, só que é Deus quem dá a saúde. E esse mesmo Deus que dá a saúde, ele diz, ame o seu próximo como a você mesmo. Aí eu pergunto, será que nós temos sido imitadores de Cristo? Será que nós temos amado o nosso próximo como a nós mesmos? Ou será que nós temos imaginado que o mundo gira em torno do nosso umbigo? Este foi o nosso momento de reflexão. Espero que você tenha gostado, que você possa compartilhar esse vídeo, se ele edificou a sua vida. Esses pequenos momentos que nós temos passado, eu demorei um pouquinho para fazer outro vídeo, mas Deus me deu a graça com essa palavra hoje e eu quis compartilhar com vocês. Então que Deus os abençoe, que nós possamos aí estar refletindo mais uma vez sobre esses textos e até um próximo vídeo. Que Deus os abençoe e fica na paz.